Sejam bem-vindos ao Inspiração. Hoje falaremos sobre adoção, um dos atos de amor mais corajoso e transformadores que existem. Vamos mergulhar na arquitetura sublime de construir uma família por escolha. A adoção prova que o amor não segue o sangue, mas sim a conexão profunda entre corações dispostos a acolher. Vamos conhecer histórias que reescrevem destinos e descobrir a força desses laços. Prepare-se para se inspirar profundamente. É com grande honra que recebemos hoje Wagner Neri, coordenador do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos. Vamos conversar um pouquinho sobre a realidade local e pelos caminhos para fortalecer essa nova família na cidade. Muito bem-vindo, Wagner, ao programa. Eu que agradeço, Pri, pela oportunidade em falar um pouco sobre um tema de suma importância, que é sobre nossas crianças e adolescentes, a prioridade absoluta dos serviços de todo município e de todo cidadão, né? Esse assunto já estava assim muito latente no meu coração, né? E eu falo que o universo ele vai conectando, né, as pessoas para que a gente possa trazer esse conteúdo. E o Wagner eu já conheci em outra oportunidade e agora a gente poder trazer ele aqui para falar de algo que ele vive, né, todos os dias dele. Então ele é a melhor pessoa para falar para a gente. Wagner, qual que é a prioridade máxima do CMDCA para o município neste ano? Olha, a prioridade máxima do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sempre será a proteção integral por meio da rede de proteção à criança e ao adolescente. E essa esfera ela é muito ampla, porque ela envolve o poder público, a sociedade civil, a família como núcleo prioritário, né, de acolhida dessa criança, que é onde a gente tem os primeiros passos, né, e o entendimento do que é o amor e o que é cidadania. E também a gente tem que ter a premissa de conhecer um pouco mais sobre os nossos direitos. E o Conselho Municipal, ele tem essa vertente, que é deliberar, né, sobre as políticas públicas direcionadas para esse cidadão, né, que a gente tem que entender. A criança e o adolescente é um cidadão, detentor de direitos, né, e essa é a nossa premissa. Fortalecer a rede, fortalecer campanhas preventivas para fazer com que essa criança tenha a proteção integral. E Wagner, como que acontece a fiscalização dos abrigos? A fiscalização dos abrigos ela deve ser de forma permanente. E nós fazemos visitas periódicas, acompanhamos também através da rede de proteção, que é relacionada com outros conselhos, como o Conselho Tutelar, e também o Poder Judiciário e o Poder Público através das secretarias. Então, essa troca acontece porque o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é formada por representantes destas secretarias e também da sociedade civil. Então, nós estamos fazendo esse trabalho através de visitas, recebendo relatórios e também acompanhando possíveis situações que precisem de um aporte diferenciado através de políticas transversais e também de possível até interferência, quando necessário, com ações relacionadas ao que cabe a cada área, departamento ou secretaria. Aqui em São José a gente não vê criança na rua trabalhando, né? Graças a Deus, mas em outras cidades maiores a gente vê muito isso. E qual é o papel do Conselho na prevenção do trabalho infantil na cidade? Primeiro, a conscientização, né? Então, a gente desenvolve algumas campanhas, inclusive eu até menciono aqui um trabalho muito efetivo do Dr. Ademar Aprisco, que é o juiz do trabalho, que faz campanhas efetivas e com uma participação bem ampla de todos os poderes, através da conscientização e a importância de reduzir esse impacto. Porque, por mais que São José não tenha uma evidência ampla sobre essa situação, acontece. Então, a gente precisa trabalhar a prevenção, o entendimento de que essa criança e adolescente precisa estar em outros ambientes, que é do lazer, da cultura, da arte,
para que ela entenda o que é uma formação cidadã. E quando ela está no trabalho infantil, tudo isso é retirado do direito dela. Então, nós estamos falando sobre uma violação de direito. As campanhas são efetivas e a gente precisa promover mais políticas transversais que facilitem o acesso dessas crianças e adolescentes nestes ambientes, que são saudáveis e fazem a formação de um cidadão mais amplo e que pode ter uma participação efetiva na própria cidade. E Wagner, nós, como cidadãos comuns, né? Quando a gente observa uma negligência, como que funciona para a gente, como que a gente faz para acionar o CMDCA? Como que é esse procedimento? O primeiro processo é importante que as pessoas conheçam o trabalho também do Conselho Tutelar, né? Que quando tem um direito violado, todos nós temos a obrigação de acionar para a gente reduzir o impacto. Ou seja, a gente precisa mitigar essa situação porque o direito já está sendo violado. E o que acontece? O próprio Conselho Tutelar entra em contato com o Conselho de Direito para a gente estruturar políticas que possam viabilizar a redução desses trabalhos realizados no município. Porque, é como a gente falou, a gente precisa agir dentro do ambiente social e familiar para que essa criança não precise estar naquele ambiente onde ela entende que é necessário ajudar a própria família. Então, a gente precisa trabalhar junto com as secretarias para entender o que está acontecendo com essa família, porque a vulnerabilidade ali já está ampliada. A gente precisa entender, ela tem uma moradia segura, ela se sente protegida, ela tem o que comer. Então, às vezes, aquele impacto já é o resultado de algo que a gente não teve acesso, ou que aquela família ela está já numa vulnerabilidade ampliada. Então, isso daí pode ser um pouco mais profundo do que a gente imagina. E por isso a gente precisa trabalhar de forma colegiada entre o poder público, a sociedade civil, né, entre os conselhos, para reduzir esse impacto, para que a criança não esteja naquele ambiente. Porque se ela já está, o direito já foi violado. Então, nós como cidadãos, se a gente observar uma situação, faz parte do nosso dever também fazer essa contribuição acionando. Isso, ligar primeiro no através Disque do 100. Conselho Tutelar. Qual que é o número? Disque 100. Disque 100. Isso, tem Tá. que ligar no Disque 100 ou ir até o conselho ou também acionar pelo telefone fixo do Conselho Tutelar da região para que eles tenham ciência dessa situação. Só colocar Conselho Tutelar lá no Google, gente, já vai vir o número adequado da sua região, do seu município. E como que é a abordagem a partir do momento que foi acionado? Também existe um trabalho muito interessante que é desenvolvido no município chamado ARCA. Eles fazem uma abordagem lúdica com aquela criança e adolescente para que ele entenda que nós estamos ali para somar, né, para mostrar para ele que existem outras linhas onde ele precisa estar para se desenvolver enquanto cidadão. E é através de jogos, uma aproximação pela música, onde eles conseguem ter a atenção dessa criança. E ali eles começam a fazer já um processo de triagem e acolhimento da criança para que ela entenda que está em um ambiente seguro. E assim já começa um trabalho em rede, onde é acionado os CREAs da região, o Conselho Tutelar, para entender como que aquela criança está sendo supervisionada. Vamos falar um pouquinho sobre violência digital, porque isso é algo que tem acontecido muito, né? Às vezes a gente vê nos noticiários, mas na verdade é algo que às vezes está acontecendo próximo da gente, né? Como que o CMDCA atua nesse caso? O Conselho Tutelar, o Conselho de Direito, né, e também o Conselho Tutelar, é claro, nós atuamos mediante a diagnósticos que são apontados, até porque a gente precisa de dados, né, para entender quais são as principais esferas que têm uma lacuna ali que a gente ainda não observou de maneira adequada. E quando a gente fala do mundo digital, ele estava muito aberto. A gente não tinha tanto acesso à informação, porque muitas vezes acontece dentro do ambiente familiar ou somente quando tem alguma denúncia ampliada ou que chega até na mídia, né? E agora a gente tem também o Estatuto, o ECA Digital, né? Que ele prevê algumas ações que precisam ser desenvolvidas para a proteção integral da criança, como cyberbullying, entre outros abusos, que também entra o abuso sexual, a exploração sexual, e a atuação do Conselho de Direito é promover políticas transversais
que façam também campanhas direcionadas para prevenção a essa situação e, é claro, indicar para os devidos órgãos responsáveis uma possível denúncia do ato acontecido, né? Então, nesse sentido, nós atuamos principalmente na deliberação de políticas relacionadas à proteção da criança no mundo digital. Como qualquer conselho, como qualquer órgão, sempre há desafios e também barreiras, né? E eu acho que esse daqui acaba sendo um canal para que a gente também possa externar, para que a gente possa, através aqui dessa comunicação, buscar auxílios, né? Quais hoje são os maiores desafios e barreiras para a atuação ainda cada vez maior e com mais qualidade do conselho? Olha, é interessante que quando a gente fala sobre isso, né, é algo que eu vejo que já é um problema universal e a gente precisa trabalhar bastante. A comunicação, a troca, é um desafio muito grande. Para vocês entenderem, eu falo aqui para todos que estão nos assistindo, para desenvolver um edital, ou seja, um trabalho que pode viabilizar políticas desenvolvidas no município, precisamos de diagnósticos, de informação, de forma estruturada, né? E estamos falando de uma rede das mais estruturadas dentro do município, que é a rede de proteção à criança e adolescente. Mesmo assim, a gente precisa de mais trocas. O entendimento, o que acontece nos outros conselhos, na secretaria, quais são as principais violações de direitos que acontecem no município, para que a gente possa atuar com uma política efetiva. E muitas vezes isso ainda não acontece. Então, eu faço um convite a todos os secretários, presidentes de conselhos, que possamos unir forças para que a gente tenha essa informação estruturada e, na hora de desenvolver algum trabalho, sim, fazer isso de forma efetiva. Porque esse é o nosso maior desafio, é entender como estão nossas crianças antes de acontecer a violação de direito. Quais são as principais demandas procuradas por elas, né, nossas crianças e adolescentes, claro, Sim. em toda a rede. E isso é a nossa grande dificuldade. E você falou da comunicação e o que que eu vou externar aqui agora tem tudo a ver sobre isso, que eu acho que é a participação também de adolescentes e jovens dentro dos espaços de debate, né, de discussão do conselho, né? Qual a importância desses jovens participarem mais desses processos de discussão? Até porque nós estamos falando de um conselho que defende os direitos da criança e do adolescente. Se a gente não ouvi-los, será que a gente está fazendo o nosso trabalho? Sim. Então, a participação efetiva deles vai mostrar a nova realidade. Porque muitas vezes a gente permeia dentro de uma cultura daquilo que a gente vivenciava. Isso. E nós estamos em outros momentos. Exatamente. Né? É um mundo digital, onde a rede social ela fala muito sobre o que aquela criança e adolescente se identifica. E se nós não entendemos esse cenário, nós estamos fazendo política para quem? Então, precisamos ouvi-los. Ouvi-los, para ser mais assertivo nas tomadas de decisões, né, Wagner? Exatamente. E qual que para você, assim, dentro da sua experiência, ao longo dessa jornada, é um indicador de sucesso do trabalho que o CMDCA vem realizando? Eu acho que o maior indicador de sucesso que nós teremos é a participação efetiva do Conselho Tutelar naquilo que se refere à proteção integral do direito da criança e do adolescente e ele ser bem efetivo e ainda assim os dados reduzirem os números presentes no relatório que eles apresentam. Sim. Porque daí nós estamos falando que estamos atendendo aquilo que nos é cabível. Porque quando chega lá e nós sabemos que teve um abuso, teve uma exploração, teve falta de acesso a serviços, teve evasão escolar, significa que nós falhamos. E então nós precisamos sim permanecer com uma ativação, com um serviço ativo e efetivo, porém com uma redução dos números. Muito bom, muita informação, acho que ampliou a mente muito das pessoas aqui que não sabia, estava bem leigo, né, dentro desse assunto. Para a gente poder encerrar esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população aqui de São José sobre responsabilidade na sua atuação, que você disse, né, junto ao Conselho, junto ao CMDCA, cada um fazer a sua parte, né, Wagner? Com certeza. Quando todos nós entendemos que a criança e o adolescente é prioridade absoluta, nós veremos mais as famílias, a sociedade, o poder público de forma integral, olhando para elas como o nosso futuro. Porque elas sim vão poder fazer toda uma transformação aonde nós vivemos e trazer qualidade de vida para todos nós. Porque já fomos crianças,
Hoje nós estamos com outras responsabilidades, devemos preservar esse direito da criança e do adolescente de estarem vivenciando esse momento maravilhoso e fazer com que o nosso futuro seja resguardado por meio delas, que serão nossos representantes daqui a uns dias. Muito bom, muito obrigada, viu, Wagner? Eu que agradeço pela oportunidade, Pri, e olha, parabéns por essa iniciativa, que vocês tenham muito sucesso e disseminem bastante a informação sobre o que é ser cidadão. E você tem uma camiseta aí, mostra pra gente. Tenho, quero te dar esse presente, que inclusive representa uma das campanhas que é realizada também Olha pelo que Conselho linda, de gente. Direito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Eu vou receber aqui dele essa camiseta linda, que eu vou usar com muito orgulho. Obrigado. Olha que linda. Linda, né, gente? Obrigada, Wagner. Imagina. Eu que agradeço pela oportunidade e sucesso, viu? Fica por aí, porque no próximo bloco a gente continua nesse assunto. Vamos receber Sandra Cristina, presidente de um grupo de apoio e adoção, para uma conversa cheia de histórias e aprendizado. E a nossa artista está preparando algo incrível. Um spoiler, tem cerâmica envolvida. Não percam, hein? Temos a honra de receber Sandra Cristina dos Santos, psicóloga clínica especializada em terapia cognitiva e comportamental, com foco especial na adoção de crianças e adolescentes. E ela sabe muito bem do que fala, porque vive isso na pele. Sandra é mãe por adoção e acredita que cada história é uma oportunidade de crescimento. Sandra, seja muito bem-vinda. Prazer enorme te receber no Inspiração. Muito obrigada, Pri. Agradeço muito por essa oportunidade. É muito legal estar aqui, principalmente no seu programa, que realmente é uma inspiração falar sobre adoção, que é um tema que me inspira muito, né? E que a gente Então, possa, né, Sim, inspirar outras famílias, com quem sabe, a dar esse certeza. passo, Essa né? é a nossa intenção, né, Pri? E, Sandra, dentro da sua vasta experiência de formação, você atua muito com a TCC, Isso. né? E eu sei que as famílias, né, que estão no processo de adoção, muitas vezes elas ficam lá ansiosas, na expectativa, né? E como essa metodologia, né, pode auxiliar na ansiedade no caso da espera? Pois não, Pri. É uma abordagem, assim, principal, fenomenal, para que a gente possa estar auxiliando essas famílias, principalmente na ansiedade em relação à adoção, porque é um processo longo, né? Tem todo o processo do fórum e depois o processo da espera do seu filho. Então, assim, se a pessoa fica muito ansiosa, porque a criança, dependendo do perfil da criança, leva muitos anos para essa criança chegar, né? E sendo que se o pretendente optar por uma adolescente, por uma criança maior, né, de 8 anos, a espera é menor. Então, assim, você imagina uma mãe, uma família que quer adotar um bebê, né? A espera, Pri, é em torno de 10 a 12 anos. Então, a ansiedade é muito grande, é muito alta e às vezes, a família chega até a desistir, pensar na desistência. Só que a adoção, Pri, é um modo mais seguro de se formar uma família. Então, assim, nada melhor do que uma profissional especializada em adoção em TCC, principalmente no comportamental, para estar ajudando e auxiliando esses pais no universo adotivo. Sandra, como que funciona o processo? Vamos supor, eu resolvi que eu quero hoje adotar uma criança. Okay. Como que funciona o passo a passo para essa família que tomou essa decisão? Ok. Você pode iniciar tanto pelo grupo de apoio à adoção, em participar do grupo de apoio à adoção e obter as informações sobre a adoção, né? Ou então ir diretamente ao fórum. Só que, Pri, eu sempre previno os pretendentes, né? Eu sempre informo os pretendentes que nada melhor do que começar pelo grupo de apoio à adoção. Por quê? Porque é no grupo que você vai obter as informações para quando você chegar lá no fórum, você já saber como funciona o processo. Porque tem muitos pretendentes que chegam diretamente no fórum, né? E aí tem as documentações que elas têm que providenciar, tem as entrevistas com as técnicas, porque passa por uma entrevista psicossocial com duas técnicas, que é a psicóloga e assistente social.
Então, elas vão passar por perguntas assim muito, às vezes até muito chocantes. E às vezes o casal não está preparado para aquelas perguntas, sabe? E não está preparado principalmente para as respostas, né? Então, elas procurando primeiramente o grupo de apoio à adoção e esse grupo auxiliando e contribuindo, com certeza, a hora que chegar lá no fórum, para ela vai ser muito mais fácil passar pelo processo. E diz para mim, esse grupo de apoio, ela também vai ter contato com outros pretendentes à adoção? Principalmente, Pri, principalmente vai ter contato tanto com o pré, para quem pretende adotar, né? E para aqueles pais que já adotaram, que já estão com seus filhos e que já estão passando por uma bagagem, né? Que provavelmente vai poder auxiliar esses prés, né, no processo da adoção. Ou seja, entrando dentro do grupo, elas vão poder trocar figurinha e entender melhor quem já tem experiência nesse processo, Exatamente. Né? E o grupo de apoio à adoção é o lugar onde você pode chegar lá e falar sobre... Abertamente. Né, abertamente. Por quê, Pri? Tem muitos pretendentes que acham que a adoção é algo, sabe, sobrenatural. E aí o que acontece? Não conta para a família, não conta para os amigos, acha que é um tabu, sabe, falar que vai adotar uma criança. Só que eu também entendo, Pri, porque tem muitas famílias, tem muitos pais que chegam lá, pretendentes, que ela fala, Sandra, a minha família é totalmente contra a adoção. Né? Os amigos, tá? Então assim... Que triste isso, né? É triste, Pri. Muito triste porque isso. tem famílias que chegam assim e falam assim, mas você é louca, você vai trazer uma criança para dentro da sua casa que você não conhece, sabe lá onde foi gerada, como foi gerada. Olha a importância desse tema hoje. Muito. Né? A gente ressignificar essa colocação, né? Para que a gente possa expandir a mente, que é sobre isso mesmo, né? Porque às vezes você não conseguiu ter um filho, né? E você está impedindo você de viver uma oportunidade tão preciosa que é de poder cuidar, né, de alguém, de ter alguém ali junto, né? Construir uma família, Exatamente, Pri. E a adoção é a fórmula segura, né? Porque tem muitos pais que às vezes gastam horrores de dinheiro. Não sou nada contra, Pri, pelo amor de Deus. Mas assim, eu falo por mim, né? Porque eu tive problema de endometriose. Então, mesmo que eu tentasse, Pri, fecundação, que eu tentasse qualquer coisa, quem garantia que eu ia segurar esse feto? Eu ia gastar horrores de dinheiro e é bem provável que eu não conseguisse segurar, como muitos. Chega muitos pretendentes lá no grupo que, Sandra, eu tentei 5 fecundações, eu tentei e não consegui. E a adoção não. Mesmo que demore, é o modo mais seguro do seu filho chegar. Sim. E qual que é o maior desafio que o pretendente enfrenta? Pri, tem vários, né? Desafios são vários. Mas o maior desafio é o medo. É o medo de como essa criança vai chegar. De como ele vai lidar com a situação, né? É o medo, é a insegurança, né? Ao mesmo tempo que eu falo por mim, né? Porque eu também sou mãe por adoção, que nós desejamos esse filho, a gente tem medo. Puxa, será que vai dar certo? Será que vai gostar de mim? Será que vai gostar de mim? Sim. Será que vai me chamar de mãe rápido? Será que não? Então, é o medo da situação, né? Do processo todo da adoção. E eu entendo esse medo, Pri, né? É por isso que eu falo para você que, como eu tenho vaga experiência, né, que eu passei por 3 adoções, então é essa a minha missão de poder estar contribuindo com esses futuros pais e com esses pais que já adotaram. Porque como eu já passei por isso, eu lidei muito com isso, então eu falo, olha, isso vai acontecer, isso provavelmente não. Né? Então, eu tento sensibilizar esses casais que o medo é normal, mas não é impossível você ter um filho pelas vias de adoção e dá tudo certo, e é filho, e é criança, e é isso. Você é a maior inspiração, né? Porque, na verdade, você vive isso, né? Eu vivo isso na pele então, todos os dias. Você, como mãe adotiva, pode falar muito bem como construir laços de amor genuíno, né? Exatamente. Pri, eu costumo dizer no grupo, eu sempre falo, que nós nunca estamos preparados para ser pais. Não estamos preparados, Pri, mas nós temos que estar disponíveis para que, quando essas crianças e adolescentes chegarem, a gente enfrentar esses problemas junto com eles.
Porque, Pri, eu costumo dizer assim, tem gente que chega lá e fala assim, Sandra, eu quero realizar o sonho de ser pai e mãe. Eu falo, olha, você imagina, você sonha, por exemplo, você acordar de madrugada, a criança berrando, isso é sonho? Você imagina você abrir a barriga, abrir tudo, ficar aberto, ficar um mês sem andar direito, isso é sonho? Então, quer dizer, é complicado, mas você tem que ter o desejo de ser pai, de ser mãe. Porque se você tiver o desejo de ser pai e estiver disponível de ser pai e ser mãe, você enfrenta qualquer problema que a criança ou o adolescente trouxer. Sim. Agora, o sonho não, Pri, o sonho acaba, né? O sonho um dia acaba. É a mesma coisa você, eu quero ter uma casa com piscina. Você constrói a piscina, você não usa a piscina, né? Daqui a 6 meses, pronto, a piscina está lá largada, juntando limo. Mesma coisa, banheira, né? Então, quer dizer, é um sonho que uma hora vai acabar. Sim. Agora, ter filhos é diferente. Exatamente. Temos vários mitos quando a gente fala de adoção. Uhum. E a gente precisa desmistificar. Uhum. O que você gostaria de trazer para a gente dentro desses mitos, né, que a gente precisa desmistificar? Tá. Idealizar. Idealização, né? Eu idealizo um filho, né? Eu idealizo que ele vai me chamar de mãe rápido, eu idealizo que ele não vai me trazer problema, eu idealizo que ele vai ser grato por eu ter adotado, né? E isso, Pri, não acontece, né? Isso é muito complicado, a idealização de você ter um filho. Então, é o que eu falo para você, né? A disponibilidade, a sua disponibilidade idealizar, vou dizer para você, é normal nosso, né? É nosso normal idealizar, né, um novo emprego, idealizar que o emprego vai dar certo. A idealização é normal, né? Mas tem que ter o equilíbrio. Eu sempre falo que tudo na nossa vida a gente tem que ter o equilíbrio. E até na idealização do nosso filho nós temos que ter equilíbrio. Porque às vezes a gente espera demais, né? E às vezes não vem tudo isso que a gente está esperando. É onde haja frustração, né? A decepção, né? E é onde, infelizmente, acaba havendo a devolução. Então, é isso que eu queria falar com você. Como que acontece depois que a criança, né, foi aprovada a adoção, a criança veio, já está no lar, existe um acompanhamento do órgão competente, né, uma visitação? Como que é o procedimento? Para dizer a verdade, Pri, depois que a criança chega, é por livre, sua, espontânea conta, certo. Né? O que os órgãos competentes fazem é, por exemplo, até finalizar o processo de adoção. Por exemplo, o seu filho chegou, né? Então o fórum te acompanha para saber se a adoção está dando certo, se o vínculo está dando certo, né? Então, há esse acompanhamento até finalizar o processo de adoção. Porque quando você adota, você vem com um documento chamado guarda provisória, né? Então, ele vai vir com o nome normal dele. Então, você vai ter algum tempo até essa guarda provisória vencer. Depois que essa guarda provisória venceu, vai vir a guarda definitiva, que é a adoção. E a guarda provisória é quanto tempo, mais ou menos? Em torno de 6 meses a 1 ano, que seria o correto, Sim. né? Que seria o correto. Mas, às vezes, acontece de prorrogar. E aí, depois, vem a adoção definitiva, que aí vem a troca do registro, né? Aí vem o registro com o nome definitivo da criança, né? Você como os pais definitivo, então, é certinho. Nesse processo, vamos dizer assim, de guarda provisória, vamos dizer que a criança e os pais estão criando aquele vínculo familiar, né? Aquele vínculo familiar. Depois que o vínculo familiar foi criado, a criança foi adotada definitivamente, se houver a devolução, então há a causa jurídica também para os pais hoje. Né? Porque pode gerar uma frustração também. Vai gerar uma criança, frustração, né? Tanto para a criança, principalmente para a criança que estava esperando tanto, né? E também para os pais, que é aquilo que eu falo para você.
entre aspas, que é o sonho, né, que acabou virando uma frustração. E Sandra, como são os números hoje, né? Porque tem muitas crianças aí aguardando uma adoção, né? Sim. E você diz pra gente que às vezes demora muito tempo, até 10 anos, né? Exato. Por que se demora tanto, assim, de forma breve, pra gente poder Hoje, entender? nós temos 36 mil pretendentes no SNA, que é o Sistema Nacional da Adoção, que são pretendentes que já passou por todo o processo, que já foi habilitado e se encontra, vamos dizer, na fila, na chamada fila. Então, é o Sistema Nacional da Adoção. Então, hoje nós temos 36 mil pretendentes à adoção. E nós temos em torno de 6 mil crianças na instituição. Então, a conta não fecha. Aí você pergunta para mim, Sandra, foi que você me perguntou. Por que demora tanto? Por que demora tanto? Porque a maioria dos casais querem crianças de 0 até 5, 6 anos, Sim. né? E querem crianças sem nenhuma deficiência físico-mental, não querem crianças pretas, né? E não querem grupos de irmãos. E são essas crianças que estão esperando na instituição. Obrigada, Sandra, pela sua participação aqui no Inspiração. Não saia daí, porque o último bloco está imperdível. Vamos receber Cristiane Aparecida e sua família. E ainda vamos finalmente descobrir quem é a nossa artista misteriosa. E pelo que já vimos, a obra está incrível e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Chegou a hora do nosso Desafio Inspiração, que hoje está um pouco diferente. Vamos conhecer a vida e o coração de pessoas maravilhosas que abraçaram a adoção. Uma história que ensina muito sobre o que é amor na prática. E é no dia a dia que vemos a força dos laços que escolhemos formar. Muito bem-vinda, Cristiane, ao Muito nosso obrigada. Desafio Inspiração, para juntas a gente inspirar outras famílias. Sim. Fala pra gente, qual foi o momento exato em que você soube que você queria adotar crianças? Então, eu já sou mãe de um rapaz de 27 anos e eu e meu marido sempre quisemos ter filhos nossos, né? Porque ele é só meu, não é do meu marido. E por não poder ter filhos, né? Eu engravidei, perdi, tive um aborto espontâneo, então a gente decidiu por adotar, porque pela idade também, eu já tinha 36 anos quando eu tive esse aborto. Então, eu achei por bem adotar. Tomar esse passo de coragem que hoje Exatamente. é a sua melhor decisão. É a melhor decisão. Porque ser mãe é um dom, né? Ser pai e mãe é um dom. E esse é um dom que eu não queria desperdiçar. Muito né? bom. Já tinha um filho, mas eu tinha amor para dar para mais. Então, nós decidimos por adotar. E como foi para você quando você soube que a adoção estava aprovada e as crianças logo estariam com você? Foi uma alegria muito grande, né? Porque nós ficamos na fila da adoção por quase 5 anos. Estávamos quase desistindo, né? Porque teria que renovar, a gente já estava quase desistindo quando nos ligaram dizendo que tinha 2 irmãos para a gente conhecer. Então, assim, eu falei para ele, é a hora, né? E a gente foi conhecê-los e foi, assim, uma alegria, assim, que não tem nem explicação, né? Ela fica até emocionada, que linda. Isso aí. É isso mesmo, que as pessoas possam sentir lá do outro lado que é isso, é sobre a gente poder plantar o amor genuíno, né? E também entregar um pouco para o outro e entender que você vai construir a sua família, né? E vai fazer ainda mais essas crianças que hoje estão tão maravilhosas aqui, super animadas, que daqui a pouco a gente vai bater um papo, né? Fala para mim, que conselho você daria para as famílias que estão na dúvida, adoto ou não adoto? O que você diria para elas hoje? Eu diria para elas, adotem. Adotem, porque são desafios que existem tanto com filhos biológicos como filhos adotivos. E filho é algo assim que, por mais desafios que você tem, lá na frente compensa, né? É algo assim que você vai ser recompensado e é algo assim que a alegria que você tem depois de você ver tudo que você passou,
E você né? falou que você ficou esperando, né? 5 anos, Sim, né? é uma espera, é uma gravidez, Então é né? importante você passar esse processo, esse desafio, para que todo mundo entenda que precisa ter essa resiliência, né? Exatamente. E assim, e saber também que o tempo, ele não é um tempo determinado, Não né? é o nosso tempo, Não é, o nosso né? tempo. Não é uma gravidez de 9 meses, né? É uma Sim. gravidez que pode durar meses, anos, né? Sim. Eu até costumo dizer que o tempo que você é habilitado, né? Depois que você é habilitado, até o dia que você recebe a ligação, você está grávido, né? Vocês estão grávidos, o casal. A partir do momento que você começa a ter a aproximação, até o dia que você traz, são as dores do parto, né? Que você está sentindo, porque é aquele tempo que você ainda não trouxe seus filhos para casa. Sim. Né? Agora, no dia que os seus filhos chegam, que você vai buscá-los, né? Que eles vêm para nossa casa, esse é o dia do parto, é o dia que a criança nasce, né? Então, eles nasceram para nós no dia 15 de dezembro de 2023, né? Então, agora eles vão fazer 2 anos, né? É como se fosse o nascimento. Então, é algo assim surreal, eu não sei, é surreal. Fala pra gente, qual foi o maior desafio no processo de adaptação como família? O maior desafio é lidar com as diferenças, com os traumas, com as birras, né? Porque vamos ser sinceros, né? São crianças. Crianças Sim. fazem birra, chora, não aceita não, né? Às vezes você tenta educar e a criança não quer aceitar muito. O William, por exemplo, se trancava no banheiro, né? Então, assim, são coisas assim Aos pouquinhos, é processo que acontece com processo, criança, né? Você tem também o seu, né? O seu Tenho. outro filho, Também mais foi velho. difícil, né? E assim, é uma idade totalmente diferente, então você Totalmente. também vai se adaptando, lembrando de novo como é que era, ter uma criança mais novinha, né, Até em casa. porque era um, agora são 2. É. Então não tinha aquele negócio de ele estar brigando com o irmão, porque ele era seu filho único. Agora não, agora os 2, praticamente a mesma idade. Então você tem que lidar com a personalidade de cada um e com as brigas, né? Porque os irmãos brigam o tempo todo, né? Faz parte, é Faz ali que a parte. gente vai se melhorando também. Vamos falar um pouquinho com eles? Fala pra mim, qual que é o nome de vocês? Que o pessoal tá curioso aqui pra conhecer. Meu nome é William. E Meu você? nome é Stephanie. Stephanie? Eu tenho 11 anos. E fala pra mim, o que vocês mais gostam? A Stephanie vai falar primeiro, tá? O que você mais gosta na sua família? A beleza da minha mãe. Ai, ela é muito linda mesmo, eu ia falar isso mesmo. E você, William? O amor que eles dão. Ah, e isso é tudo, né? Sim. Não é? Qual foi o momento mais legal que você já viveu nesse tempo com seus pais? Conta pra gente o momento que você viveu, Stephanie. Viajar lá pra casa da minha avó. Ai, que legal. A vovó, a mamãe da mamãe? Não. Partir de pai. De pai. E o William? Eu gosto quando eles adotaram a gente. E o que vocês, o que a mamãe faz e o papai faz que vocês se sentem assim amados e protegidos? Quando eles brigam com nós. Quando brincam? Não. Quando briga? Ah, porque na verdade ele tá querendo te corrigir, né? Pra você melhorar, né? Ah, que bom que vocês entendem isso, né? E o que você mais gosta de fazer no final de semana, Stephanie? Assistir TV com meus pais. E o que vocês gostam de assistir? Filmes, desenhos. Agora você vai assistir uma inspiração, né? Pra você se ver lá, né? Não vai? Agora. Legal. E você, William? Eu gosto de ficar brincando e assistir TV. Quando vocês pensam na sua família, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça, assim, ó? Felicidade. Muito bom. E você, William? Amor. Vê se isso não vale a pena. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa, né? Então, mamãe, fala pra gente. Existe algo no processo de adoção que vocês gostariam que tivesse sido um pouco com mais clareza, né? Que vocês não sabiam, que talvez, né? Agora é o momento de você, como uma mãe que passou por todo esse processo, o que você poderia trazer, assim, de clareza para as famílias que estão lá em casa e estão querendo adotar ou estão esperando pelo processo? O que você poderia informar e trazer de conhecimento? Que nem o nosso grupo, né? O nosso grupo de acolhimento lá que ajuda, né? Bom, para quem está, né, pensando em adotar, é um processo bem burocrático, né? Mas é necessário, né? Procurar a vara de infância e juventude, falar do perfil que você quer das suas crianças, né? Idade e tudo mais. E ter a paciência para esperar, né? Porque, como eu disse, é um tempo que a gente não sabe se é um tempo que vai ser rápido ou devagar, né? Então, e também correr atrás das informações, né? Como
por exemplo, distância que você vai querer o seu filho, até onde você vai poder visitá-lo, porque dependendo da distância você já tem que passar uns dias com a criança, ou senão você vai e volta. Vocês vão fazendo esse processo de transição? De aproximação. Aproximação. Porque no tempo de aproximação, ou você vai uma vez por semana, né, visitar a criança, ou você precisa ficar lá, se a criança morar muito longe. Então, tudo isso você tem que colocar no papel para ver se você vai ter condições se é possível para você, se né? é possível, exatamente. E o principal, paciência, né? Paciência. Como você poderia resumir para você famílias adotivas? Eu acho que famílias adotivas são famílias que têm um amor diferenciado, né? Porque você ir atrás de alguém que você não sabe a origem, que você não sabe de onde ela vem, como ela pode reagir à sua presença, eu acho que além de um ato, acho que é um ato de amor, sabe? É um ato de amor. Não é caridade, não é coragem, é amor. Sabe? Diz para mim, você fez parte desse grupo de acolhimento? Foi bom para você? Antes da adoção, eu não fazia parte. Eu vim fazer parte depois que as crianças chegaram. Sim. Né? O grupo também continua depois que você fez a adoção? Também. Você, quando você inicia o processo, você já pode fazer parte do grupo de adoção. E depois que o processo acabou, você pode continuar. E, por exemplo, se eu estou na dúvida se eu quero adotar ou não, eu posso participar desse grupo para poder trazer mais clareza, né? E talvez tomar a decisão de uma forma assertiva? Pode sim, porque muitas vezes você pensa em adotar por uma emoção, né? Eu quero adotar porque é lindo adotar. Mas não é só isso. Adotar, como eu disse, é dom, né? Você ser pai e mãe é um dom, não é só você ter uma coragem. Porque coragem a gente tem de fazer várias coisas, né? Agora, de você formar uma família, não basta só ter coragem, você tem que ter realmente o amor. O amor é a palavra-chave. Amor, paciência. Muito né? bem. E é isso. William, Steph, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar registrado aqui um recadinho do coração para a mamãe e para o papai? Pode. Vamos? Então, deixa um recadinho aí do coração para a mamãe, para depois ela ter guardado essa entrevista aqui para o resto da vida dela. Deixa um recadinho de amor aí para sua mãe. O que você gostaria de falar para sua mãe e para o seu pai hoje? Imagina que ela está aqui, ó, olhando para você. Paciência, amor, como ela sempre teve. E você, William? Eu amo muito eles, eu queria que o meu pai estivesse aqui agora. Mas ele tá te vendo, ele vai te ver depois. Manda um beijo para ele. Te amo, pai. Isso aí. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada, William, Stephanie. Foi muito De nada. bom, viu, ter vocês aqui. E depois vocês vão assistir esse programa, vão falar o que vocês acharam para mim, tá bom? Hoje, no nosso quadro Arte em Movimento, recebemos Rita Alves, ceramista talentosa que transforma a argila em forma de beleza. Assim como a argila é moldada com cuidado para criar algo novo, a adoção molda laços de amor e pertencimento. Rita nos presenteia hoje construindo um presépio, uma representação da família que se forma pela escolha e pelo afeto. Rita, muito bem-vinda ao Inspiração. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, nesse programa que realmente faz jus ao nome, né, e inspira muitas pessoas. Ô Rita, você sabe que a gente, quando fechou com você, a gente ainda não tinha o tema do programa, eu estava desenvolvendo. E como são os encontros, né, deu certinho, né? A ideia do presépio, da construção da família, tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Com certeza, né, você vê que as energias, né, elas se atraem e de uma forma muito bonita, né? Porque é um tema muito delicado, mas muito bonito também. E como a nossa arte, né? Que é uma arte delicada. Sendo moldada, né? Exatamente. E é importante a gente ressaltar que você é figureira, né? Você não trabalha com cerâmica. E eu acho que você pode até já explicar a diferença, né? Do trabalho com a argila para o trabalho de figureira e o trabalho com cerâmica, né? Eu sei que a cerâmica tem a queima, né? A gente queima, né? Isso, a cerâmica ela trabalha com a queima, né? E a gente, na cerâmica tem muito utilitários, né? E a nossa arte figureira, eu costumo dizer que a gente molda ela com a alma, né? A gente vai transformando esse barro, como lá nos primórdios, né? Como Deus fez lá no princípio, transformando em figuras, pessoas, animais, né? Nessas coisas assim maravilhosas que passam na nossa imaginação.
passa pelas nossas mãos e se transforma nessa arte muito bonita, que é a arte figurina. E Rita, a gente tem tipos de argila, né? Diferente. Sim. E fala pra gente quais são e qual você prefere usar e por quê? Olha, eu prefiro usar essa terracota. Na verdade, é essa aqui, né, dessa cor, que ela é a cor do barro mesmo. Ela tem uma plasticidade muito boa, né? A gente consegue trabalhar com ela tanto na cerâmica, que ela pode ir para queima, quanto na figura. Ela precisa dessa plasticidade para a gente poder moldar, né, a delicadeza das figuras, as formas. Então, essa é a argila que eu prefiro usar. E qual etapa do processo de criação do presépio é tecnicamente mais desafiadora? Olha, o presépio em si, ele é desafiador por um todo. Mas como toda arte figureira, eu acho o mais difícil a gente colocar as expressões, fazer o rosto, porque são traços mais delicados, né? E é onde realmente mora o desafio. Eu costumo brincar com as minhas crianças que a parte do rosto é a parte que tem que tomar mais cuidado, porque é onde está a expressão e se erra. Exato. E como você falou, né, que o rosto é mais delicado, a expressão, você usa alguma ferramenta ou é tudo na mão? Olha, eu gosto de trabalhar mais com a mão, né? Exceto algumas partes ou outras, raramente eu uso alguma ferramenta, né, de ponta mais fina, mas eu gosto mesmo de trabalhar, moldar com a mão mesmo. Né? E é até mais fácil para ensinar para as crianças e até para as outras pessoas terem noção que a gente não precisa de ferramentas caras para poder moldar, para poder trabalhar com a figura. Só a nossa mão ali já traz um excelente resultado. E como que foi a escolha ali do processo de pintura, né? Como é que funciona? Que tinta que é usada aí nessa finalização? Então, eu uso tinta para artesanato, PVA, né? Mas pode ser usada também a tinta acrílica, né? Que é uma tinta boa também para fazer a finalização. As cores, elas são escolhidas, eu costumo dizer, conforme o coração. Né? E o presépio, ele traz esses tons mais terrosos, né? Por conta da época do nascimento de Jesus, transmite, né? Essa época. E também tem as partes douradas, que na minha percepção é a luz, né? É a luz que está ali iluminando, trazendo essa presença do menino Jesus. Por isso que tem esse dourado, que é para dar essa graça, essa luminosidade para o presépio. Hoje você está aqui como artista, mas você também é arte educadora. Sim, né? sou. Onde você tem o dom de transmitir esse seu conhecimento. Como é para você esse processo? Para mim é muito prazeroso e gratificante. Quando eu comecei a dar aula, foi no projeto Educação, né, pela Fundação, e abriu um mundo para mim, né? Eu já gosto de criança, lidar com as crianças na escola para mim é transformador. Gente, então isso já é um alerta para vocês, que tem aula de argila, de cerâmica, né, de figureiras, dentro dos espaços culturais da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. São diversos centros culturais espalhados pela cidade inteira. Sim. Né, que você pode, aí, começo de ano, já estar procurando uma atividade para você estar fazendo aula. Agora nas férias terá Vai também. ter também? Vai ter também. Vai ter também. Muito bom. Se o seu presépio falasse, que mensagem você gostaria de passar para as pessoas de casa? O afeto, né? Tão bonito esse programa falando de afeto, de carinho, de amor, né? O presépio pode nos dizer que José, ele foi o pai adotivo de Jesus, né? Então tem tudo a ver com isso. Então a gente precisa de amor. Sim. Amor e sabedoria sempre, né? E quanto tempo você leva para produzir uma obra dessa, Rita? Olha, tudo depende, né? Se a gente se dedicar só à obra para sentar e fazer, eu acho que uma semana entre fazer as peças e dar o acabamento. Só que como a gente tem outras atividades, aí acaba demorando um pouquinho mais. Sim. Mas se você se dedicar, eu acho que uma semana você... Essa aqui, né? Agora, por exemplo, tem esse aqui que a gente consegue fazer... Que é mais rapidinho. Né? Sim. Inclusive, você faz parte de um movimento de figureiras, né? Você quer falar um pouquinho dele? Você está com um folhetinho ali? Pega ali pra gente. Eu gostaria muito de falar que é o coletivo Santo de Casa, que me abraçou, né? Somos um coletivo de figureiros e figureiras, né? Temos aqui o nosso folder. Deixa ali para eles dar uma olhadinha, filmar pra gente. Olha lá, o Santo de Casa. O que é esse projeto, o Santo de Casa? Ele é um instituto, né? Na verdade, a gente somos tecnologias populares. O que significa? Nós fabricamos, né, nossa arte, nós somos um coletivo que nos reunimos. Para nós, figureiras, termos um local também, né, onde a gente possa divulgar a nossa obra, onde possa
ser divulgado o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos com muito carinho, todos juntos. É um coletivo de figureiras. Isso, figureiras e figureiros. E figureiros. Isso, temos o Cristiano, né, que é um figureiro, e meu filho, que é um figureiro aprendiz. Sim. Que tem E lá 11 tem anos de aula idade. também? Nós também fazemos oficinas, Aham. né? Nós temos nossa sala dos figureiros, que fica no Casa de Cultura Caipira Zé Mira. Uhum. Então, lá a gente se reúne e nas rodas de viola que tem no segundo e último sábado do mês, a gente também dá ali uma oficina breve para as crianças que vão lá passear. É muito gostoso. E é uma forma da gente manter viva, né, essa cultura, né? Essa que é cultura. tão importante, que é tão nossa, né? Exatamente. O Santo de Casa, ele vem com esse propósito, né, de salvaguardar essa cultura, né, que é tão presente aqui no Vale. Tanto que eu queria contar um detalhe do nosso presépio, que a gente tem o gambazinho, a gambazinha. Nossa, mas uma gambazinha no presépio, nunca vi. Aqui no Vale tem. E tem uma história muito bonita, que ela conta que Jesus estava no escuro e com frio. Então, a gambazinha colocou fogo no rabinho. Tem um gambazinho aí? Tem, Eu tem quero ver esse aqui. gambazinho. E assim ela aqueceu Jesus e iluminou. Olha que história Que bonita, né? lindo. De carinho. E, em troca dessa generosidade, a gambazinha, ela não tem a dor do parto. Olha! Ela carrega olha, que numa bolsa. curiosidade, interessante. Então, foi o presente que ela recebeu por ajudar o menino Jesus. Inclusive, a gente já teve outras artistas aqui desse mesmo projeto, né? O Santo de Casa. Sim. Eu quero aproveitar e agradecer a Esther, que está sempre trazendo várias artistas aqui pra gente, Sim. né? Nos ajudando aí a manter o nosso quadro Arte em Movimento, né? Movimento. Trazendo sempre muito movimento aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas de casa, Sim. que talvez estão procurando um lugar para se cuidar no sentido mental e emocional, e como esse lugar da arte pode ser um caminho. Olha, é muito importante você tocar nesse assunto, porque quando eu descobri a arte figureira, foi pela Fundação Cultural, na Casa de Cultura. Inclusive, a Mirna, que já esteve aqui com você, Sim. foi a minha professora. E eu estava passando por um momento que eu estava quase entrando numa depressão. Tinha mudado de cidade, pandemia, e aí veio como um presente mesmo para mim essa arte. E eu falo, se você gostar, seja a arte qual for, no meu caso foi a arte figureira, e se dedicar, ela pode se tornar um trabalho, uma terapia, você ocupa a cabeça e é maravilhoso. Não, isso que você está falando é muito fato mesmo, porque eu, quando era coordenadora, a minha mãe também perdeu o pai e a mãe muito próximo, e eu peguei, arrastei a minha mãe para poder fazer aula, porque ela estava lá, eu falei, faz cerâmica, faz papel artesanal, faz tudo. Coloquei e inscrevi ela em todas as aulas, e isso ajudou muito, tanto que ela chegou a dar aula na Fundação Cultural de papel artesanal, que foi a oficina que ela mais se identificou. Fez argila, fez cerâmica, porque gosta muito do parte manual. Sim, então, é muito importante você contar essa sua história, se permitir ser vulnerável, porque as pessoas do lado de lá, elas acham que não, ninguém aqui tem problema. Gente, tudo tem problema, tá? Nós estamos aqui todos resolvendo as nossas situações. Verdade. E a arte é um caminho. A arte é um caminho. Além do que você vai e faz, né, a arte e conhece pessoas, faz novas amizades. Exatamente. O meu ciclo, até o Santo de Casa, né? Eu conheci através da oficina da Fundação. E foi só alegria, só. Rita, muito coisas obrigada. boas. Foi muito bom o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Eu adorei. Agradeço muito a oportunidade. Nosso bate-papo sobre adoção termina agora, mas com certeza de que o amor é a maior das criações. Vimos que assim como a argila é moldada com carinho, construir uma família é um ato de arte, paciência e escolha consciente. A força das famílias que testemunhamos e a sabedoria compartilhada nos lembram que pertencer é um direito e acolher é um privilégio. Que levemos essa inspiração para sempre em nossos corações. Nós nos encontramos na próxima quinta-feira com muito mais inspiração.